Entre canteiros cercados por tapumes, túneis escavados em silêncio sob as cidades e viadutos que se erguem sobre vazios ainda rurais, o Brasil de 2025 está passando por uma transformação inédita, com um mapa de obras que reposicionam a logística nacional. Por trás de cada uma delas existem cifras bilionárias, decisões de engenharia levadas ao limite e cronogramas que avançam em meio a crises políticas, econômicas e ambientais. Neste vídeo, você verá quais são as 10 maiores obras de infraestrutura pesada em andamento no Brasil. 10º lugar, Nova Serra das Araras, BR-116. Na Serra das Araras, a Dutra está sendo literalmente redesenhada. O antigo traçado de 8 quilômetros, com curvas fechadas e pistas simples em cada sentido, está dando lugar a 2 novas pistas, também com 8 quilômetros cada, somando 4 faixas por sentido, acostamentos e um conjunto de 24 viadutos que escalam a encosta em vários níveis. O investimento gira em torno de 1,5 bilhão de reais e transforma o trecho mais crítico da BR-116 em um corredor contínuo de obras de arte especiais. Em 2025, cerca de metade da obra física já foi concluída. Terraplenagem pesada em grande parte do traçado, centenas de fundações profundas executadas, várias contenções definitivas implantadas e o primeiro dos 24 viadutos entregue em maio, já sendo usado em desvio com faixas da nova pista. As frentes de trabalho se concentram agora na montagem dos tabuleiros restantes, na ampliação das galerias de drenagem e na reparação da base para a pavimentação das novas faixas. O que ainda vem pela frente é a conclusão de todos os viadutos, o fechamento do contínuo das 2 pistas novas, a pavimentação definitiva, barreiras de proteção dimensionadas para caminhões pesados, 2 rampas de escape, 3 passarelas, iluminação total, câmeras e sistemas de detecção automática de incidentes, com a entrega da pista de subida prevista para 2028 e da de descida em 2029. 9º lugar, Nova BR-381, Minas Gerais. No Vale do Rio Doce, a antiga Rodovia da Morte está sendo reprogramada para funcionar como um corredor de alta capacidade. A concessão da BR-381 Minas Gerais corre 303 quilômetros em Belo Horizonte e Governador Valadares, com capex de cerca de 5,5 bilhões dedicado a obras estruturais. 134 quilômetros de duplicação, 83 quilômetros de faixas adicionais, correção de 51 trechos críticos de traçado, 20 passarelas, 166 pontos de ônibus, taludes estabilizados e um ponto de parada e descanso para caminhoneiros. Em 2025, o primeiro ciclo de entregas foi a virada operacional, assinatura de contrato, assunção da rodovia, plano de 100 dias com recuperação emergencial de pavimento, reforço de sinalização, limpeza e iluminação, além da estruturação das bases de serviços e do atendimento 24 horas. Paralelamente, o DENIT contratou duplicações em 2 lotes próximos à capital, somando mais de 31 quilômetros com cerca de 900 milhões de reais até 2028, que já aparecem em canteiros de terraplenagem, restauração e duplicação. Os cronogramas oficiais indicam que 2025 é essencialmente um ano de transição e preparação. As grandes obras lineares entram em ritmo mais forte a partir de 2026. Na prática, o avanço físico das intervenções estruturais ainda está em fase inicial, abaixo de 10% do total previsto. 8º lugar, Corredor Fiol. A Fiol forma a espinha dorsal ferroviária da Bahia, um eixo de cerca de 1.527 quilômetros ligando o futuro Porto Sul, em Ilhéus, à Ferrovia Norte-Sul, em Figueirópolis, no Tocantins, desenhado para escoar minério e grãos do oeste baiano até o litoral, em Bitola Larga. No recorte de 2025, o grande canteiro se concentra nos trechos entre Ilhéus, Caetité e Barreiras. O trecho 1, de 537 quilômetros entre Ilhéus e Caetité, está com cerca de 75% executados sob concessão da Bamin, mas teve o contrato suspenso para reequilíbrio. No trecho 2, entre Caetité e Barreiras, com 485 quilômetros, o avanço físico chegou a pouco mais de 70% em meados de 2025, com grandes cortes, aterros, viadutos e pontes ferroviárias já erguidos, inclusive a travessia planejada sobre o Rio São Francisco. Ainda assim, auditorias do TCU apontam atrasos e lotes com pouco serviço iniciado por falta de projetos executivos aprovados, o que mantém o corredor em situação de obra aberta e descontínua.
Mesmo com algo em torno de 2/3 da plataforma concluída nos principais trechos, a FIOL ainda se comporta em 2025 como um dos maiores canteiros ferroviários ativos do país. 7º lugar, Túnel Santos-Guarujá. O túnel Santos-Guarujá é o salto tecnológico da lista. O primeiro túnel imerso do Brasil, com um traçado de 1,5 km, sendo 860 metros embaixo do canal portuário, conectando Santos ao Guarujá, com faixas para veículos, espaço para VLT ou BRT e ciclovia, em um pacote de cerca de 6,8 bilhões de reais, classificado como a maior obra do novo PAC. Em 2025, o que está entregue não é concreto, mas estrutura institucional. Licença ambiental prévia emitida pela CETESB, modelagem finalizada, leilão realizado na B3 e escolha da concessionária Mota Angel para construir e operar o túnel. O cronograma oficial prevê, para os próximos anos, a definição da área da doca de montagem em 2026, a fabricação dos módulos de concreto entre 2027 e 2030, a montagem da estrutura imersa até o fim de 2030 e, no mesmo ano, o início das obras de acesso em Santos e Guarujá, com operação comercial estimada para 2031. 6º lugar, BR-163, Mato Grosso do Sul. Na BR-163, em Mato Grosso do Sul, a Motiva Pantanal assumiu um corredor de 845 quilômetros que já chegava à nova concessão com histórico de promessas não cumpridas. O contrato assinado em 2025 prevê mais de 9,3 bilhões de reais em investimentos ao longo de 29 anos, com 203 quilômetros de duplicações novas, cerca de 150 quilômetros de faixas adicionais, 23 quilômetros de marginais, 5 contornos urbanos, passagens de fauna, 3 pontos de parada e descanso e cobertura de rede 4G em toda a rodovia. O que existe hoje de concreto em pista é principalmente o legado da fase anterior. Aproximadamente 150 quilômetros já duplicados, concentrados em trechos mais carregados, o que corresponde a algo perto de 18% da extensão total. É essa base que permitiu iniciar a cobrança de pedágio e reduzir os acidentes mais graves. Em 2025, a nova etapa abriu frentes em Campo Grande, Jaraguari e Bandeirantes. O grosso do programa, porém, ainda está no papel ou em fase inicial de canteiro. Duplicar todos os 203 quilômetros previstos, estender as faixas adicionais e concluir os contornos. Hoje, a rodovia opera com algo em torno de 20% em pista dupla. Quando as duplicações do contrato forem entregues, essa participação deve se aproximar de 40%. 5º lugar, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. A FICO foi desenhada para fechar um vazio logístico entre o Araguaia e a Malha Nacional. No plano completo, são 1.534 quilômetros entre a Ferrovia Norte-Sul, em Mara Rosa, e Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. A etapa em obra vai de Mara Rosa até Água Boa, com 383 quilômetros financiados pela renovação antecipada da EFVM, em um pacote que supera 10,2 bilhões de reais em investimentos. Em 2025, uma parte relevante da infraestrutura bruta já está entregue. Milhões de metros cúbicos de cortes e aterros, centenas de bueiros e obras de drenagem, além de viadutos e pontes em vários contratos. No pacote 1B, em Goiás, o avanço chegou a cerca de 70%, com terraplenagem praticamente concluída e mais de 700 metros de obras de arte especiais executadas. Somando todos os lotes, o avanço físico global da FICO fica na faixa de 35% a 39%. As projeções oficiais apontam conclusão dessa etapa entre 2027 e 2028. 4º lugar, expansão da linha 2. A expansão da linha 2 Verde, entre Vila Prudente e Penha, é hoje um dos maiores canteiros subterrâneos do país. O trecho soma cerca de 8,4 quilômetros, com 8 novas estações: Orfanato, Santa Clara, Anália Franco, Vila Formosa, Santa Isabel, Guilherme Jorge, Aricanduva e Penha, e orçamento de 13,4 bilhões de reais, que transformam a linha na mais extensa do metropaulistano quando a ligação com a linha 13 vermelha estiver em operação. No que já está entregue estão as estruturas das estações do primeiro trecho, que registravam avanços que variam de 64% a 89%, com Anália Franco, Orfanato, Santa Clara, Guilherme Jorge e Aricanduva acima de 80%. Cerca de 6,1 quilômetros de túneis já foram escavados, combinando Natieme e Tatuzão. E o complexo Penha avança com cerca de 70% das estruturas internas concluídas, preparado para receber 2 tuneladoras e integrar 3 linhas metroferroviárias.
O que ainda falta é fechar o anel técnico e transformar concreto em sistema operante. Pelos cronogramas atuais, a fase Vila Prudente-Vila Formosa é entregue em 2027 e o trecho até a Penha em 2028, com a obra já superando 80% de avanço médio em estruturas civis, mas ainda com grande volume de instalações e comissionamento pela frente. Terceiro lugar, Ferrovia Transnordestina. A Transnordestina é a maior obra linear ativa do país, cerca de 1.200 quilômetros de trilhos ligando Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto de Pecém, no Ceará, cruzando 53 municípios em 3 estados, com investimento total em torno de 15 bilhões de reais para criar um corredor pesado de grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis e minério rumo ao Atlântico. Em 2025, o que já está entregue é um esqueleto ferroviário robusto. No Piauí, a primeira fase de 240 quilômetros está concluída e a segunda fase, em um trecho de 151 quilômetros, chegou a 33% de execução, com plataforma pronta e estruturas sendo preparadas para trilhos e dormentes. No conjunto da ferrovia, cerca de 676 quilômetros de linha já foram implantados e a primeira etapa, que deve conectar 1.061 quilômetros entre Piauí, Pernambuco e Ceará, alcançou algo em torno de 75% a 76% de avanço físico em 2025, permitindo o início de testes com carga em um trecho de 500 quilômetros entre Piauí e Ceará. O que falta é fechar os vazios de obra, sobretudo em Pernambuco, onde lotes como Salgueiro Custódia entram em nova licitação com recursos do novo PAC, além de completar plataformas, trilhos, pátios, oficinas, sinalização, telecomando e a integração plena com o Porto de Pecém. Com cerca de 3/4 da ferrovia executada e novos aportes federais de 1,4 bilhão de reais, contratados em 2025, a Transnordestina segue como um imenso canteiro contínuo em transição de obra pesada para a fase de comissionamento e operação ampliada até 2027. Segundo lugar, linha 6 laranja do metrô de São Paulo. A linha 6 laranja é hoje o maior canteiro urbano do país, um eixo de 15,3 quilômetros e 15 estações ligando Brasilândia à estação São Joaquim, no centro de São Paulo, com investimento estimado em cerca de 19 bilhões de reais e capacidade projetada para mais de 630 mil passageiros por dia. O traçado cruza bairros densos, passa sob o rio Tietê e se conecta a 4 outras linhas metroferroviárias, exigindo túneis profundos, escavações em caverna e grandes postos de ventilação em meio ao tecido urbano. Em 2025, o pacote já entregue em obra pesada é incomum para padrões brasileiros. As 2 tuneladoras concluíram a escavação de todos os túneis em fevereiro, somando mais de 13 quilômetros de galerias prontas. O avanço físico global passou de 60% e estações como Santa Marina, Água Branca e Perdizes superaram 80% de execução em estruturas civis. A primeira composição fabricada pela Alstom foi entregue em julho, inaugurando a fase de testes dinâmicos de material rodante. O que ainda falta é a transformação do canteiro em sistema operacional, montagem da via permanente em longos trechos, instalação completa das catenárias, subestações, sinalização, portas de plataforma, sistemas de controle e acabamento das estações. A primeira etapa, entre Brasilândia e Perdizes, tem entrega prevista para o segundo semestre de 2026, enquanto a conclusão até São Joaquim está programada para 2027. Algo próximo de 60% do empreendimento está executado, com o restante concentrado em instalações técnicas, integração e comissionamento. Primeiro lugar, concessão Eixo SP. A concessão Eixo SP é o maior pacote rodoviário em andamento no Brasil. Uma malha de cerca de 1.220 quilômetros integrada por 12 rodovias entre a região de Piracicaba e Panorama, na divisa com Mato Grosso do Sul, com investimentos previstos em torno de 14 bilhões de reais em 30 anos. O contrato inclui duplicações, faixas adicionais, marginais, novas interseções, ciclovias, passarelas, SAUs, áreas de descanso e modernização completa dos sistemas de atendimento e monitoramento. Nos primeiros 5 anos de concessão, até junho de 2025, já foram investidos 2,7 bilhões de reais em obras estruturantes, restauração e modernização.
Entre as entregas mais visíveis estão a duplicação da SP-294 entre Marília e Oriente, com marginais, ciclovias e novos dispositivos, além de avanços em duplicações e melhorias da SP-304 e em outros trechos estratégicos. Em termos de programa, isso representa algo próximo de 20% do investimento total contratual já executado, com trechos operando em padrão próximo a rodovias de padrão internacional. O que vem pela frente é a parte mais pesada do CAPEX. Novas duplicações em corredores como SP-284, ampliação de faixas, marginais urbanas, adequação de entroncamentos, passarelas e implantação de áreas de descanso em toda a malha, dentro de um cronograma que se estende pela próxima década. Na prática, cerca de 1/5 do pacote de investimentos já saiu do papel. Os 4/5 restantes mantêm o eixo SP como o maior canteiro rodoviário contínuo do país em 2025. E agora fica a pergunta: qual dessas obras você acredita que vai transformar mais o país quando estiver totalmente pronta? Comente. Este é o Urbana. Deixe o like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.